James e Lisa são um casal perfeitamente normal, até que um fatídico dia, Lisa acaba sendo morta com a língua arrancada. Justamente quando um boneco muito suspeito, no mínimo, ele é suspeito, chega em sua casa. É então que James, tentando encontrar uma relação entre a morte de Lisa e esse boneco, começa a investigar e acaba descobrindo uma maldição que também coloca a vida dele em perigo. Será que ele conseguiu descobrir o que aconteceu com a esposa dele e se livrar dessa maldição? É justamente o que falaremos agora. Mas antes, peço encarecidamente que deixem seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante. Bom, então vamos lá com o filme. Eu sou a Final Girl e sejam muito bem-vindos. O filme se inicia com aquela trilha maravilhosa para se ouvir enquanto está sozinho em casa, de noite, de luz apagada, só para você ter um leve mini infarto. E os créditos são intercalados com um manual de como criar o boneco perfeito. É então que conhecemos James e a sua esposa, Lisa, que estão tranquilos em casa. É quando a campainha toca e vemos que eles recebem uma caixa. E dentro da caixa tinha um boneco ventríloco. Esse boneco aqui. E no vídeo de bonecos assustadores eu tinha dito que eu tenho um sério problema com bonecos ventrílocos. Eles me dão arrepios. E se eu recebesse essa coisa aí, eu tacava fogo na hora, sem nem pensar. Não me interessa se foi a tia Lourdes que mandou lá do sei lá de onde, ele vai virar churrasco. É então que Lisa lembra de um antigo poema da sua cidade natal. Ela lembra por partes, mas ele completo é assim: fuja do olhar de Mary Shaw. Ela não tinha filhos bonecos só. E se por acaso com ela sonhar, lembre-se sempre de jamais gritar. Mas falaremos um pouco disso depois. James então vai comprar comida e deixa a mulher sozinha com o boneco. E é aqui que começa a desgraça. Está tudo na mais perfeita paz, mas acho que ela com medo deixe ser, né? Porque quem julga ela, que boneco feio. Ela acaba cobrindo ele com um lençol. Até porque quem nunca fez isso, né? A gente tá com medo de uma coisa e pensa que um lençol vai abafar todo o sobrenatural ali da coisa. Coloca o lençol em cima e alguns segundos depois ela ouve um barulho e resolve ir investigar. Até porque ela está em um filme de terror. Ela vai investigar. Tenta tirar o lençol e ele a ataca. Não o boneco, o lençol. E a joga na parede. Ela tenta se arrastar, mas é puxada de volta aos gritos. É então que James retorna para casa e procura Lisa, que responde bem calmamente: estranho. Ele vê sangue no chão, mas ela continua respondendo normalmente. Chama ele para o quarto e quando ele chega no quarto, vê um lençol cobrindo algo. Ele tira o lençol e nós vemos que Lisa está debaixo do lençol, morta com a língua arrancada. E vejam só, essa cena de se ver de primeira, quando você vê a primeira vez, é muito impactante. Você fica realmente perplexo, um susto, porque você vê a mulher respondendo normalmente e depois vê que ela tá morta, com a língua arrancada. É bem bizarro. A polícia chega e leva James para o interrogatório. É aqui que conhecemos o detetive Jim, que diz que como ele foi a última pessoa que viu Lisa e o apartamento não tem sinal de ter sido arrombado, ele é o principal suspeito. Mas por falta de provas concretas ele é liberado. James então vai de volta à sua cidade natal, já que o velório e o enterro de Lisa vão acontecer lá. E já aproveitando, né, que ele tá lá e o boneco chegou do nada e a mulher dele imediatamente já foi morta, ele aproveita e vai investigar um pouco mais sobre o boneco. Vai até a casa de seu pai e conhece Ellie, a nova esposa de seu pai. James pergunta a seu pai e a ela sobre esse poema, já que aparentemente o boneco ventríloco na cidade dele é sinal de mau presságio, justamente por conta desse poema, dessa moça, dessa mulher, dessa Mary Shaw. Quando citam ela, as pessoas ficam assustadas, então tem alguma coisa a ver aí. Ele já percebeu que tem algo a ver, tem alguma coisa errada com esse boneco e foi investigar. Esperto, inteligente. Mas Ellie diz que isso é apenas uma superstição. Além de Ellie, também nós conhecemos Henry, que é o dono da funerária, responsável por
Bom, acertar as coisas do velório e essas coisas mais. No outro dia, já no enterro de Lisa, James vê uma lápide com o nome de Mary Shaw, o que aflora ainda mais a suspeita dele. E mais tarde, naquela mesma noite, ele volta ao cemitério com o boneco. Olha, gente, não sei se vocês ouvindo assim pensam que eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu gosto muito de filmes de terror, mas eu não entendo. Tipo, eu sei que ele levou o boneco aparentemente para devolver para a mulher. Mas é o seguinte, não é porque eu assisto filme de terror que eu teria a coragem de pegar esse boneco já com essa carinha. Ele tem uma carinha de Satanás, né? Só de vez em quando, um pouquinho, coisa pouca também. Tem essa carinha de coisa ruim. Aí, levar ele num cemitério de madrugada, sozinho, no mínimo eu chamava alguém. Amigo, vem cá comigo, eu te pago $100. Vamos lá, vamos ali comigo no cemitério enterrar um negócio. O cara realmente ia pensar que ia ser um corpo, mas não, era só um boneco com a carinha feia. Mas ele ainda assim vai. Chegando lá, ele encontra a lápide da Mary Shaw e também encontra outras lápides ao redor. E uma delas está escrita Billy, que por sinal é o nome desse boneco. Ele viu um nome olhando na nuca do boneco, tá engravado lá, Billy. Ele encontra ele e outras lápides com outros nomes. É então que James enterra novamente o boneco. Ele tem um leve infarto também com os vultos passando e vai embora. Ao voltar ao hotel, ele vê o boneco novamente na sua cama. Mas aí foi o detetive que trouxe de volta, não foi fantasma, calma. Já que o boneco é aparentemente uma prova do crime da morte de Lisa. E ao ser perguntado do porquê ele ter enterrado o boneco, ele disse que só queria devolver. E porque, segundo a lenda local, se o espírito de Mary o atacar, essa pessoa não pode gritar. Senão, bom, a língua é arrancada. O policial não acredita e só vai embora. Já no outro dia, James vai até a funerária perguntar a Henry, o dono da funerária, sobre Mary Shaw. Ele, meio relutante, ainda com medo, resolve contar a história dela ainda assim. E a história é a seguinte. Quando Henry era garoto, foi inaugurado um teatro. E nesse teatro, uma das atrações era Mary Shaw e seus 101 bonecos ventrílocos. Ela começa a sua apresentação em um determinado dia com Billy, que é justamente o bonequinho que James recebeu. Ela começa a apresentação e ela é impressionante, viu? Ela faz todos rirem e tudo mais. Ela aparentemente é uma boa ventríloca, mas tem um miserável, um fela da mãe, que grita lá do quinto dos infernos que viu claramente a boca dela se mexendo. Eu tô vendo sua boca mexer. Eu vi claramente a boca se mexendo. Um garotinho, um menino, que se tivesse um pai e uma mãe, um responsável ali, uma pessoa ali, que tivesse do lado dele e dissesse, menino, pelo amor de Deus, fique calado, cale sua boca. A gente pagou uma fortuna pra vir nesta merda e você ainda tá reclamando? Assista tranquilo, por favor. Mas não, né? Ele vai lá, uma criança, e grita pra moça. Ela fica incomodada, né? Claro, mas sai da situação até com bom humor. Mas a gente vê pelo olhar dela que ela ficou com um certo ódio, né? Do menino, um pouco de ódio dele. E algumas semanas depois, aquele garoto sumiu. E um tempo depois do desaparecimento do garoto, Mary Shaw foi morta. E então, no testamento de Mary, ela pediu que fosse enterrada com seus 101 bonecos. Mas não só enterrada, mas que também fosse transformada em um. Que é uma coisa bem comum de se pedir em testamento, né? Eu acho que está entre as 10 mais comuns. E como ela seria transformada? Bom, basicamente eles abriram a boca dela, né? Como se fosse um boneco ventríloco, com aqueles risquinhos do lado da boca. Eu acho que eles fizeram do mesmo jeito dela ficar aberta. E os olhos foram retirados e colocados olhos de bonecos também. Foi uma visão muito feia. Diz que foi enterrada, diversas famílias da cidade foram mortas com a língua arrancada. O que é coincidência. Nada a ver uma coisa com a outra. Bom, ele escutando tudo isso, James então decide ir até o antigo teatro onde Mary se apresentava para, procurar alguma coisa. E assim ele faz. Lá ele encontra apenas um livro de como fazer um boneco perfeito, o que também é nada suspeito, né?
tem nada a ver também com a história. De volta à funerária, Henry decide enterrar o boneco que James deixou lá. Quando ele foi lá, ele deixou o boneco lá e James decide enterrar também. Eu não sei qual é o problema com esse povo que não só taca fogo nesta merda. Mas ao procurar sua esposa, que quando se assustava, ela se escondia em um lugar debaixo da casa. Então ele vai procurar ela e ele fica trancado lá. E é atacado pelo espírito. Claro que com medo, né? Ele grita e tem a língua arrancada também. James então vai até a casa de seu pai e pergunta a ele o que aquele garoto que sumiu tem a ver com eles. E o pai conta que o garoto era tio-avô de James. E a família dele e outras pessoas da cidade pensavam que Mary havia matado o garoto. Então decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Foram até ela e forçaram ela a gritar. E então arrancaram a língua dela. Então meio que eles deram a marca registrada dela, né? Parabéns! Parabéns! O pai diz que desde então várias pessoas foram mortas pelo espírito. E os descendentes deles, e mais, e os descendentes dos mais e mais. Então James decide acabar com essa maldição. Mas o detetive o intercepta antes e diz que os outros bonecos também foram desenterrados. É então que James recebe uma ligação de Henry, dizendo que ele pode provar que James não tem nada a ver com a morte de Lisa e que é para ele encontrá-lo no teatro. James então foge de Jim e vai até o teatro. O detetive o segue e chegando lá, os dois encontram toda a coleção de Mary. Todos os 101 bonecos dela, menos o Billy. Mas eles veem outra coisa coberta com um pano. E quando tiram, percebem ser aquele garoto que sumiu. E aparentemente ele também foi transformado em um tipo de boneco ventríloco. Mas antes que eles possam notar alguma coisa, todos os bonecos olham para uma só direção. Onde tem um palhaço, um boneco ventríloco palhaço em uma cadeira de balanço. Vocês percebem que tem alguns espíritos, né, que tem uma tara em cadeira de balanço. James então pergunta o que Mary quer. Ele já foi direto, né, já ouviu o bicho se balançando e falou: fantasma, o que você quer? Fantasma então, né, a Mary responde que ela quer silenciar todos aqueles que a silenciaram e que é muito difícil fazer um boneco perfeito. James pergunta o porquê dela matar a Lisa. Mary então manda ele se aproximar e ele vai, porque ele é doido, maluco. Então que quando ele tá bem pertinho, ela sussurra no ouvido dele que ele não era o último descendente da família dele, que o último descendente estava dentro dela. Ou seja, Lisa estava grávida. E por sinal, as línguas que ela arranca, ela une uma a uma em uma língua gigante e nojenta. E é por isso que ela tem a voz de todos que ela matou. O policial puxa James e diz para ele não gritar. Lembrem disso, Jim diz a Jamie para ele não gritar. É então que Mary tenta passar pelos bonecos, tipo o espírito saindo dos bonecos, mas Jim atira em cada um deles e depois põe fogo. Viu só? Viu só que o fogo resolve? Se ele tivesse feito isso desde o começo, tinha acabado essa desgraça. Ah não, talvez não, porque se ela passa pelos bonecos, ele ia ter que tocar fogo em todos os bonecos. Tá, mas ele começava por algum lugar. Eles correm, mas por conta de uma plataforma solta, Jim cai. E adivinhem só o que ele faz? A primeira coisa, ele grita. E claro que tem sua língua arrancada e morre. James então tenta subir, mas Mary o ataca. Ele quase grita, mas põe a mão na sua boca. Ele cobre a boca e não grita. Então que ele tenta fugir nadando por debaixo do teatro, já que o teatro estava totalmente alagado. E consegue. Mas como ele botou fogo no teatro, supõe que destruindo todos os bonecos, isso vai acabar com toda a maldição. E ele vai buscar o último que falta, que vai à funerária, né, que ele aparentemente deixou lá, encontra Henry morto e a esposa dele. E ela diz que o pai de James levou o boneco. Então James vai até a casa do pai buscar o boneco. Chegando lá, ele pega o boneco, mas é atacado por Mary. É quando ele decide jogar o boneco no fogo. Viu só que o fogo resolve tudo? Eu disse. E o espírito some. James então vê seu pai no canto da sala. Quando ele se aproxima,
e toca nele, vemos que a parte de dentro dele é totalmente oca, justamente como um boneco ventríloco. E agora o plot twist. A Ellie, mulher de seu pai, na verdade controlava o pai do James como um boneco realmente. Toda vez que ele falava é porque ela estava atrás dele, monitorando. É então que Ellie aparece e James, por conta da situação, de saber que seu pai realmente ali era um boneco, ele grita. Mary, ou Ellie, como você preferir, mata James também. O filme finaliza com uma foto da família feliz e James recitando novamente o poema. Gritos Mortais foi lançado em 2007 com o diretor, claro que foi James Wan, e escrito pelo próprio, junto com Leigh Whannell, que também foi escritor e diretor de Jogos Mortais. É um bom filme de assombração, tem uma história muito boa e interessante do começo ao fim. Acho que foi meu primeiro filme sobre ventriloquismo, e na época eu me assustei horrores. Como eu disse, eu detesto boneco ventrílocos. Com esse boneco que é um dos pontos fortes do filme, os bonecos. A maioria tem um visual muito bom, mas acho que os mais lembrados são realmente o boneco, o palhaço da cadeira lá, e o próprio Billy, que tem um visual medonho, e isso é ótimo. O visual da Mary Shawn também é excelente. A Judith Roberts, eu não sei se assim se pronuncia o nome dela, interpreta ela muito bem. Além do protagonista não ser um daqueles que negam até o último ato a presença sobrenatural. Já de cara ele vê uma mulher morrer daquele jeito, com o boneco por perto, e diz: essa desgraça tem algo a ver sim. Mas o filme tem uns pontos fracos, é claro, na minha opinião, por exemplo. O lance de não gritar podia ser melhor explorado, é uma das coisas mais originais do filme e nem é tão bem explicado assim. E tem umas cenas que podiam ficar de fora do filme, que não fariam diferença alguma. E explicando esse plot mais ou menos, é tipo assim: a Ellie, que é a esposa do pai do James, ela era a Mary Shawn, ela era o boneco perfeito da Mary Shawn. Vocês verem que ela é tão perfeita, o boneco tão perfeito, que ela nem precisa estar perto para ele operar. É mais ou menos isso. E o pai do James, eu acho que era apenas um apetrecho que ela usava ali para poder interagir com o James, trazer ele para perto e poder matar ele. O filme tem um orçamento de 20 milhões de dólares e rendeu mais ou menos 22 milhões. Ele não ficou famoso na época do lançamento, infelizmente, porque é um bom filme. Ele não tem nenhuma sequência, nem acho que vai ter, mas eu acho que merecia uma, viu, sinceramente, ou pelo menos um remake. Acho que tem muita história aí para ser explorada nesse universo de Gritos Mortais. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Tem alguma sugestão de filme para ser falado? Deixem aqui nos comentários, beleza? Muito obrigada pela atenção e paciência. Até a próxima e tchau.